Fala galera da HWUP, nós estamos aqui cobrindo a live da Nvidia em tradução simultânea do novo lançamento das placas da parte de game, né, da linha game da Nvidia, na Gamescom. Então o evento começava às 13 horas, mas até agora eles só estão mostrando, né, a opinião do pessoal, as expectativas, né, do evento. E o Júlio daqui a pouco vai entrar aí também para participar da live. Enquanto isso, eu vou ficar respondendo aqui as suas perguntas e as expectativas de vocês aí no chat. Então, só mandarem as perguntas e eu vou respondendo. No momento eu estou sozinho, né? O Douglas não pode participar, o Júlio está entrando, né? Está logando aqui no Discord. E é isso aí, vamos ver as expectativas. Ó, já tem o pessoal aí na live, Raiden, João Marcelo, Rafael Velar, Elton. Boa tarde, Eder. Fala, Leonardo. Até que enfim, realmente, né, até que enfim, né, porque essas placas estavam previstas para lançar no passado. Hello, and I am Julian here with Felix. Now, you're a game engineering student, you said, correct? Yeah, that's right. So you actually study, how to build games. Have you been following what Nvidia's been doing, in the recent past with stuff like ray tracing, things like that? O áudio tá bom aí, minha voz, o som do microfone tá bom, tá alto? Como é que tá aí? Dê um feedback. For graphics, so you have much better shadows, ambient occlusion, all those stuff, which will bring much more realistic graphics. I'm really excited about. So you might be the perfect person to talk to. This ray tracing tech that Nvidia announced at GDC last year of actually, how the light bounces around. How does that compare to the previous processes that games used? Oh, games, they kind of fake everything by using some statistical Hora de pensar em vender a MZT para segurar os próximos jogos em 4K. Realmente, né? Alguém me avisa aí se eu tô ao vivo aí, por favor. Tá ao vivo. Vocês estão brincando. Eu acabei de entrar aqui no Discord, galera. Eu tô chegando em 2 minutos, ainda tô na rua. Fala, galera da... Nossa, tá todo travado, Mais um vídeo aí. Minha voz tá ruim nesse momento? Eu tô chegando no Wi-Fi, galera. Segurem aí, 2 minutinhos que eu tô chegando no Wi-Fi. Vou começar a postar aqui nos grupos pro pessoal assistir. Ah, tá, mas você já tá abrindo a live pra galera. Sim, tá aberto já. Ah, tá, legal. O Marcelo da Costa, ele mandou um link lá falando de qual que é o melhor lugar de você streamar do Twitch TV da Nvidia. Sim, já tô aqui na live já. Tá rodando aqui a imagem. Legal. Qual título você colocou aí, Meu Deus do céu. Não precisa nada que você fala, cara. Que isso, cara. Ó, JP aqui falando que vai vir, esse é certo, vai vir uma placa muito mais que um K. O que a gente crê é que é 1400. Qual título você colocou? Calma aí, olha aí, eu tô fazendo aqui a divulgação, calma aí. É muita coisa pra uma pessoa só. $1.000. $1.000. Pera aí. Por enquanto eles estão mostrando só o local do evento, né? Fala, Daniel, beleza? Colônia, Alemanha. Sim, licencinha? Agora ficou boa sua voz aí, ó. Ah, agora eu cheguei tô no Wi-Fi, né? Boa. Eu vou pôr meu chinelo. Empurra lá, fecha lá, pô. Portão. Boa tarde. Vou tirar aqui o som do WhatsApp, foi mal.
Deixa eu aumentar o volume aqui do vídeo. Só passando o videozinho que ele já tinha passado, né, na última. So at lunch one day, a Bell Labs executive asked what would it take to ray trace this scene in real time. I said, well, we need a 512 by 512 array of Cray supercomputers, each with a red, green, and blue light bulb on top. And we'll put it in the desert and fly over at 10,000 feet and take pictures of it. Bruno, pede um feedback aí pra galera, vê se meu áudio agora está ok. Cheguei finalmente, agora posso participar com vocês. I recall it being sort of 10 or 12 months of hell getting these shots done, and it was because the render times were so horrendously long. Bem-vindos aí, né, quem está conhecendo a HW Up agora, né? Às 20 horas nós teremos uma outra live, aí sim com o técnico, né, com o Douglas. Agora tá boa, né, minha voz? Tudo, né? O Douglas deve destrinchar tudo referente a esse lançamento. Vou baixar um pouquinho o som da live aqui. Eles estão mostrando a evolução, né, da Nvidia, desde os primórdios, né, das placas jurássicas da idade do Alan até a atualidade. Ó, isso aí foi o que mostraram no dia 3 também, né, daquela do Ray Tracing. Aí pessoal, eu não almocei ainda, tô fazendo aqui a live pra vocês. Tô morrendo de fome, mas tô aqui. Tô com dó do Bruno, tô com dó de você, Bruno. Eu também tô com fome, cara, eu também não sei. Mas é isso que a gente faz pela Nvidia, né? Pelos inscritos. Passa no videozinho aí da Nvidia. Eu tava acompanhando um pouco antes, a gente não perdeu nada muito, não. A questão da Nvidia ficar lá puxando o saco de. Eles estavam puxando o saco do pessoal, entrevistando os outros aí na plateia. Ladies and gentlemen, please welcome Nvidia founder and CEO, Jensen Huang. Ó, agora vai entrar o Jack Chan aí, ó. O Jack Chan tá entrando nesse momento. Você tá vendo aí também, Júlia, não? Tô assistindo. Beleza. Bruno, seu microfone tá muito alto, cara. Muito alto mais agora? alto que o meu. Muito. O pessoal tá falando que tá baixo. Tá melhor assim? Great job, guys. We're gonna kill it. Don't panic, everything's gonna be fine. There is so much technology in this room right now. It's barely under control. Eu adoro essa jaqueta do Jensen. Mas vamos lá, Jensen. A gente quer saber das novas RTX. The launch tá melhor agora sim, pessoal? Of the GeForce GTX 1180. 1180. Ó, o pessoal já conta como piada aí, ó. I have never seen anything. O Jensen tem um guarda-roupa igual aqueles de desenho animado, filho. Só tem a mesma roupa. The good news is you're going to be surprised. Ó, uma surpresa, ele falou aqui. A boa notícia é que vocês vão ser surpresas. Talvez não pra nós aqui da HW Up, né? Mas vamos lá. A gente tá falando de 2080 Ti já faz 20 dias já. You're going to be surprised. Vocês vão ser surpresos. This is a historic moment. This is a historic moment for computer graphics. Para Nvidia Graphics. For as long as there has been computer graphics, has been the dream of computer scientists to generate with computers photorealistic images. When you look at this, what we consider the holy grail of computer graphics, you see some effects that today are simply impossible. Oi, já estamos com 60 pessoas, Júlio. First of all, light is coming in from the window. Show. Pra compartilhar esse link lá, né? Então deixa eu fechar aqui o WhatsApp que tá mandando mensagem. Ô Disseu, você tá vendo a live, mas eu não tô podendo ouvir áudio não, viu? Strikes a material, that material is rendered
and simulate it physically. The material is metallic or dielectric, is either smooth or rough. The roughness can come from microsurface structure. Vamos concentrar no que eles estão passando pra gente, Bruno, pra gente poder transmitir isso pra galera. Diffuses light in a very different way. Maybe it's orientation dependent, maybe it's not. Some of it is glossy, some of it is matte, and as a result, this entire room looks alive. As light is bouncing around this entire room, bom, ele tá falando aqui do processo, né, de por que eles investiram no Ray Tracing para transformar os ambientes mais realistas, né? É basicamente isso. É só falando que a gente já falou no dia 3, né? Que ele já falou no dia 3. Acho que vai trazer o foco pro gamer, né? Tá travando era pra produção de... Melhorou? Sim, tá melhor. The shadow of phasma coming from all different directions. It's called umbra and penumbra. Umbra is where the shadow is completely occluded, and penumbra is where it's partially occluded. Ele tá falando do tamanho da sombra, né? Da penumbra, onde tem que é o brilho total, né? A falta de luz total. Tá falando da reflexão, né? Oftentimes in video games we can't do that. The little bit of shadow behind that painting, ambient occlusion, or as light travels through those gummy bears. Ô, Júlio, eu tô falando que o meu áudio tá baixo na live. O meu? Ah, talvez você acha que você abaixou muito. Pode subir um pouquinho. Pra mim tá ótimo. Vou baixar um pouco o seu, eu falo que o seu tá muito alto. O meu tá normal? Tá tudo ok? Now, a researcher at Nvidia described an algorithm that was both powerful and elegant. He called it multi-bounce recursive ray tracing. By starting from your eye instead of from a light source. Tá, ele tá explicando aqui o processo de ray tracing, né, que agora em vez de ser gerado da luz para o observador, vai ser gerado do observador para a luz. Né? Que nem o Rafael já explicou no vídeo nosso. Exatamente, faz um processo inverso, né? Exatamente. Julia, olha o WhatsApp aí rapidinho. Certo. Tá melhor meu áudio agora aí, pessoal? Then send off a shadow ray to decide whether it's in shadow. Nossa, eu tô morto. The shadow ray would go towards the light sources. If there is something else in the way, if it strikes another triangle, it would determine that it was in shadow. And if it doesn't, then it would accumulate the color and the intensity of that light would then be used to shade that surface. If that beam of light, if that ele tá explicando como é que funciona o processo de Ray Tracing. Vocês querem que eu traduza isso ou vocês querem que eu leia os comentários aqui e vá responder? Posso fazer se vocês quiserem. Só dando feedback aí que eu faço. Sim, Bruno, por favor, vai passando pra galera exatamente o que ele tá dizendo, que aí eu consigo comentar em cima, né? O meu inglês é do Joel Santana. The left to the right. The best players of the match. If it were to strike another triangle, it would create shadow rays. It would determine whether that particular surface was in shadow. Deixa eu ver o que ele tá falando então. Tá dando umas travadas aqui na minha live, deixa eu dar um F5. O que mais nós queremos ver, galera, hoje, é que os números frios, né? Se você pegar o que vazou da RTX 2080 Ti, eles apontam cerca de 25 a 30% a mais do que uma 1080 Ti, né? Se você colocar a quantidade de CUDA cores, se você pegar a largura de banda exata que tá dando na 2080 Ti, não parece que vai chegar a 50 a 60%. Mas é o que a gente tem de resposta, o que a gente conseguiu apurar é que ela vai encontrar ali de lado a lado com SLI de 1080 Ti. É isso que a gente espera descobrir hoje nessa live. Como que a Nvidia vai fazer isso e se ela vai fazer isso. Beleza, o pessoal tá pedindo pra eu traduzir tudo, então eu vou trazer tudo aqui, Júlio. Por favor, exatamente. Se minha live parar de travar, né, no caso, vou tirar meu celular do Wi-Fi aqui, porque é só na hora que precisa ele trava.
Tá, agora ele tá mostrando aquele gráfico aqui, né, que ele mostrou também no dia 13, da comparação do ganho de performance entre das placas em relação ao CPU. Vocês podem ver que o gráfico da CPU, ele ficou instável, né, ele começou a ficar perpendicular ao eixo, né, então ele acaba que mostra que o desenvolvimento das CPUs está muito abaixo do desenvolvimento das placas. Vocês podem dar uma olhada aí. E aí eles estão explicando por que eles fizeram isso, por que eles estão trocando para... Eles estão fazendo os RT Cores, né, para poder tirar os processos do CPU para a GPU, porque eles sentiram que o CPU está atrapalhando o processo de desenvolvimento da tecnologia. Ele explicou isso na live das quadros também, né? É o mesmo sentido. 10 years, 1,000 times every 10 years. And so the question is, and by the way, these are some of my favorite GPUs. Look at GeForce 256, the world's first GeForce. How many of you had GeForce 256? Deram uma olhada na primeira GeForce, né, 256, que foi a primeira placa da Nvidia. É aquela parte que eles enchem linguiça, que é onde eles estão comentando de onde partiu a tecnologia, até onde chegou hoje. Espero que ele chegue logo, sem ser tão prolixo, no que a gente quer saber, que a gente quer ver, né, que são os desempenhos das novas placas gamers. But anyways, GeForce 256. GeForce 3 was the world's first programmable shader. GeForce GTX 8800 was the first CUDA GPU. Tá, ele tá falando que a primeira placa com CUDA cores, né, foi a GTX 8800. Eles estão falando do processo de evolução, né, das placas Nvidia. Mas o que ele vai falar é que do processo de Ray Tracing, ele vai falar de quantos raios que eram gerados e quantos que eles agora vão conseguir gerar. Billions of rays we have to send into that room, even though we're not simulating most of the rays, only the ones that are coming into our eyes. We're sending in billions of rays into that room. We've got diffuse rays that we have to do. We have reflection rays, diffraction rays. Raios difusos, da reflexão, da refração, que isso acontece na vida real, né? Hundreds of millions of polygons. Muitos polígonos, ou seja, vai gerar reflexões diferentes, refrações diferentes e sombras diferentes. E ele está explicando que é o que eles querem trazer, né, para as placas. Foi que ele falou no dia 13. Ele vai começar a falar que ele quer esse realismo do Ray Tracing trazer para o mundo das placas, né, das placas Nvidia. Para games, né, a gente quer saber como ele vai mostrar pra gente que isso vai ser aplicado nos games, como que isso vai ser aplicado numa placa não de entrada, a gente não pensa numa 2050 Ti destrinchando o Ray Tracing, mas nas placas que já estarão aí disponíveis, 2080 Ti, né, e games como Metro Exodus, que já deve trazer uma pontinha desse iceberg aí, que é o Ray Tracing. A gente quer saber como que a Nvidia vai passar isso pra gente, que vai ser útil pra galera, e não vai ser apenas um Gameworks ou a galera que já tá aí no rage, né? Bugworks, isso vai travar o gameplay. Esperamos que a Nvidia mostre pra gente que isso vai ser uma coisa fluida, né? Não tô entendendo. Deixa eu ver se eu... Allows us to combine different types of rendering technology into one unified and cohesive platform. Eles estão falando agora que eles querem unificar vários tipos de processos, né, como o Ray Tracing, a física, que agora também já tem um tempo já é trabalhada pela GPU, né? Ele está falando de agregar tecnologias para a GPU a fim de tirar os processos da CPU, né? Tornar só a GPU necessária e com o tempo deixar a CPU inutilizável. Então mostrando quais são os processos que são trabalhados pelas GPUs deles. Galera, eu acho que essa live ela não vai ficar gravada aqui no YouTube disponível, mas às 8 horas da noite nós teremos uma outra live. Aí sim a gente vai sentar com tudo certinho, já com os pontos tudo, né, alinhados, né? E o Douglas Rigueira, que é o nosso técnico aí, sabe tudo de Nvidia, tudo de placa de vídeo, ele vai fazer uma outra live às 8 da noite, tá? Vocês podem ficar aí espertos para acompanhar essa live.
com vários slides, com várias informações gráficas aí, e todos os pontos principais, as placas que já saíram, quais vão sair ainda, e algumas novidades e surpresas para vocês. Então, às 8 da noite, vocês podem voltar aqui, que também vai ter um conteúdo especial sobre as novas placas da Nvidia. Ali ele estava mostrando a diferença, né, do Ray Tracing. Tá mostrando os diferenciais, né? Deixa eu o F5 novamente. Eu acho que a live dele está travando. Ó, ele tá mostrando a diferença da rasterização para o Ray Tracing, né? Tá mostrando que na rasterização as luzes são muito mais artificiais, né? Ou seja, não consegue gerar com precisão, né? Simular o que acontece na vida real. Da reflexão e da refração da luz. A gente esperava que esse início ele iria falar um pouco mais sobre a nova tecnologia, arquitetura, sobre o Ray Tracing, né, algumas coisas que vocês terão tecnicamente na live que eu falei pra vocês às 8 horas. Mas basicamente ele tá repetindo o que ele falou dia 13, né? Na live das quadros. Mas logo nós acreditamos que ele vai chegar para poder falar das novas placas de vídeo, quais as placas que serão lançadas, quais aí as informações técnicas, as specs dessas placas de vídeo. A gente vai comentar isso para vocês. A gente tá só aguentando aí o Jack Chan com a sua jaquetinha aí linda, pra gente poder passar essas informações para vocês e comentar junto com vocês nos comentários aqui da live. The vast majority of the rays inside this room, the vast majority of rays in the world simply never are reaching our eyes. And so we immediately reject them. We immediately don't have to do them. And we start from ray tracing our eyes. Ray tracing, whereas rasterization is taking 3D world data, projecting it into 2D, ray tracing is sending out a ray of light, intersecting ao contrário, como the pixel at the screen space, and enters into the world. Explicando que é muito mais eficiente e trabalha, tipo assim, em vez de gerar os raios de luz somente para no ambiente como um todo, se tiver, por exemplo, duas pessoas, uma pessoa vai enxergar de forma diferente que a outra, a iluminação, a reflexão e a refração, dependendo do lugar. Poxa, isso é legal pra caramba, galera. De onde ela estiver olhando. Por favor. É uma forma de interagir com o gameplay, uma imersão completamente nova, né? Eu acredito, pra mim, minha experiência pessoal é melhor do que ela virar e falar, ó, vou te dar mais 200 frames pra você jogar do mesmo jeito que você jogava antes, visualmente, graficamente falando. Eu prefiro inovações tecnológicas, gráficos diferenciados, com toda certeza. Sim. E pro pessoal que tá achando que o Ray Tracing vai ser um Hairworks da vida, tá enganado, viu? Porque isso aí promete inovar totalmente no mercado de games. To integrate RTX, DXR into the Unreal Engine. Together, we created the world's first real-time ray tracing demonstration. And I think it's worthwhile to take a look at it, and I want to show you something special about it in just a second. Okay, so this is em tempo real our demonstration. Aí, ó, eles vão mostrar novamente. A live dele está travando bastante. A única forma da Nvidia surpreender com tanta coisa que vazou nos últimos 3, 4 dias é se ela virar e falar, ó, agora não vai ser mais Turing, nem Ampere em volta, vamos chamar de nova GTX, né, Jack Chan. Então, a maioria das coisas, galera, foram vazando realmente nos últimos 3 dias. O que a gente espera é que eles expliquem para nós aquelas informações que foram vazadas, como elas vão funcionar na prática, né? Porque tem muita gente cética com relação ao desempenho. Pô, uma 2080 com 8% apenas acima de uma 1080 Ti, não é o que aconteceu, não é o que ocorreu nas últimas gerações, nas trocas de litografia passada. Se nós pegarmos a Pascal, a 1080, ela teve muito mais do que 8% sobre uma Maxwell 980 Ti. Só que como a troca de litografia foi muito menos agressiva agora de Pascal para Turing, então é de se esperar que ela preferisse trazer alguma inovação tecnológica, visual, como agora o Ray Tracing, do que simplesmente nos dizer, olha, vamos jogar FPS para vocês imitar frames na tela, né?
Só que o que a gente conseguiu apurar é que a 2080 Ti deve sim entregar um desempenho capaz de fazer o cara que tem uma 1080 Ti querer a troca, né? Só que ainda tem muita gente cética porque os números frios que vazaram, se você olhar as specs da 2080 Ti, não parece que ela vai conseguir entregar isso tudo. Então vamos ver o que eles têm pra gente durante a live. Ô, Júlio, sua live também tá travando aí? A live da... Não. Não tá travando? Aqui tá tranquilo. Não. A minha tá Diminui travando. a resolução. Sim, não, tá automático já. Ele tá travando o tempo todo. It took 4 Tesla V100s. The same... Eu acho que deve estar baixando alguma coisa no meu computador. Ó, o Ronaldo aqui acabou de... GPUs that are powering 5 of the world's top 7 supercomputers today. It takes 4 of them in a Tá, agora tá explicando que atualmente usa 4 Titan V que usa? Ou é a quadro da Pascal? Não, era a Titan V, a quadra anterior, era uma placa para 4 placas para agora uma placa só fazer o mesmo trabalho, né? Só que isso é tudo que ele viu na live de dia 13. Então, eu acho que essa parte aqui, se a gente for deixar a live gravada, a gente vai cortar essa parte aqui e deixar só o anúncio da... As novas placas gamer, né? O que a gente quer ver. É o que a gente quer ver. Eu acho que esse porque assim, galera, umas 2 ou 3 horas. Eu no canal, eu sou um usuário como vocês. É a minha experiência de usuário, é passando pra vocês a mesma emoção do cara que tá ali esperando uma nova placa e que ele sentiu desse novo anúncio e tal. Essa é a experiência que o Júlio passa no canal. Só que nós teremos também a análise do Douglas, que é uma análise muito mais profunda, mais técnica. A gente vê se a gente consegue aí chamar o Zibert, quem sabe ele vem aí na live das 8. Porque assim... a gente vai passar para vocês tecnicamente o que mudou de uma geração para outra, em relação aos CUDA cores, em relação aos Tensor Core, que agora está mudando aí, né? Não tinha nas anteriores, RT Core, tudo mais. Toda essa parte técnica a gente vai reunir numa live com muito mais conteúdo e de forma bem mais técnica às 20 horas. Agora a gente não queria deixar vocês aí órfãos de saber qual foi a reação do doido de pedra aqui que troca de placa de vídeo como quem troca de roupa, se a Nvidia vai conseguir me fazer jogar o cartão na tela. Se a Nvidia, assim que ela anunciar as novas placas para nós, gamers, se ela conseguir me dar essa sensação, eu vou transmitir para vocês. Se flopar, galera, infelizmente eu vou ter que reagir de acordo com o que eles mostrarem pra gente. Júlio, só um momento, só um comentário aqui. Ele acabou de fazer uma piadinha, né? Mostrando que são 3.000 suaves parcelas de R$19,95 para ter uma placa, um computador desse, né? Para poder renderizar o que uma placa de $10 mil atualmente consegue, né? $60 mil. Eu quero duas. Quero duas. Já encomendei pra ontem. Só preciso ver qual dos rins que eu vou querer permanecer. Não, mas relaxa, são só 3.000 suaves parcelas de R$19,95. Inclusive tem até um número ali se quiser ligar depois pra encomendar lá. Opa! Eu acho, pior que eu acho que eles devem ter registrado mesmo. Do jeito que a Nvidia eu tenho certeza, eles devem ter registrado. Pô, Jack, a gente tá deixando de almoçar, cara, pra isso aí. Você vai chegar nas placas pra gamers, pra nós sabermos o que nós vamos ter nos nossos jogos aí, ou tá difícil, cara? The SM is completely brand new, has the ability to do independent floating point. Tem o Iago tá comentando que a voz do Jensen tá mais alta do que a nossa. Sometimes you're using integer operations to calculate addresses so that you could run your shader program to do things like subsurface scattering. And as more and more special effects are to happen, the SM's address calculation part of the... Olha, o Micelau Boelli tá comentando sobre mais uma requentada. Eu não lembro da última, que foi, né? No caso da AMD, até ela teve ali a RX 470 para 570, era só um clockzinho a mais ali, olha mais de performance. Teve um requentation 290x para 390x. Na Nvidia, a gente não tem experimentado muito esse tipo de coisa. O que se especula é que é uma arquitetura diferente, litografia reduziu, tá? Então a gente tem o RTX disponível para essas placas, tem um ganho de performance, CUDA cores a mais, a 2080 se especula 50% a mais do que a 1080, então não é um requentation, não é a Intel colocando ali 14 nanômetros refinado infinitamente no looping, né? Então vamos aguardar aí que
Opa! O que tá acontecendo na live lá? Deu uma bugada. Você tava me ouvindo? Eu tava falando que você tinha me ouvido ou não? Eu tava falando aqui, quando você tava falando, acho que meu microfone deu uma bugada. O que eu tô mais ansioso é saber realmente o preço da 2080 Ti, porque vazou um placeholder da Zotac. Placeholder é quando eles colocam ali no site as placas com preços, com informações até meio desconexas, mas já para experimentar como vai ficar, né? E tava com $1.000. A informação que nós tínhamos, do que a gente apurou, era que ia passar dos $1.000 fácil. Que a RTX 2080 Ti chegaria a custar $1.400, né? Isso é uma dor no coração, uma facada no peito. Se for confirmado que a Zotac espalhou ali pela galera, né? Acabou vazando ali o estagiário de $1.000, pô, já são quase uns $2 a menos. $1.000 seria equivalente a 5.500, 6.000 no hype. É caro, óbvio, mas é menos do que a gente estava especulando anteriormente. Então, o que eu estou mais ansioso é realmente saber o preço, galera, saber a quanto isso vai nos custar, porque nós estamos antecipando uma série, né, que eu digo assim, a 80 Ti geralmente ela chega no ano seguinte ao lançamento da arquitetura, e agora o que parece é que está chegando antes pra gente, está chegando com um ano de antecedência. Então, se isso vai nos custar muito mais, aí realmente eu vou ficar decepcionado. $1.400, $1.300, $1.500 não é preço para um gamer, né? É um preço para um entusiasta doido de pedra como a gente aqui. Exatamente. Então chegou a relógio tá melhor, pessoal. Vamos ver. Bom, agora ele tá mostrando aqui o processo de renda, né? Que eles já tinham mostrado no dia 13 do Star Wars, né? 55 milliseconds. 55 milliseconds, about 20 frames per second. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando aqui na live, ver quantas pessoas tem. Ô, Jack, se tu sair pra namorar na balada com esse papinho aí, essa enrolação desgramada, a mina te larga com 5 minutos, velho. Dá nem atenção pra você. Tá ligado que a galera foi nesse evento aí pra gente saber placas gamers, performance. Você já... Alô? Júlio? Alô? Tá aí, Júlio? Eu acho que a live vai dar uma travada aí. Computing model, and so there's a new way to think about performance. It's a new computing model, so there needs to be new metrics. Back in the good old days. A diferença, né, do tempo que é a velocidade das memórias. Voltou aí, Júlio? Voltou. Aqui tá ok. A minha, acho que deu uma travada geral aqui na minha internet. Transmissão ao vivo offline. Deu offline? Tava offline. Tá ao vivo aí, galera? 101 assistindo aqui, parece que voltou. Voltou? Tamo ao vivo, galera. Comentem aí, deixem nos comentários aí. Estão ouvindo a gente? Eu acho que agora tá ao vivo.